Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Iniciamos a oração da manhã a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Nós hoje celebramos na igreja, neste dia 23 de abril, São Jorge, o guerreiro, o vencedor do dragão do mal. São Jorge nasceu no ano 275 e foi chamado ao martírio a 23 de abril do ano 303. Portanto, um guerreiro, um cristão, mas muito jovem. Atribui-se a São Jorge esta história como vencedor do mal. Os santos e os mártires são aqueles que vencem os dragões, vencem a força de todo o mal. Esta lenda, esta história que o povo contou ao longo das gerações, atribuídas a São Jorge, significa o testemunho da sua força, da sua valentia, da sua coragem em defender o bem. Esta sexta-feira, dia de São Jorge, rezamos o Salmo 50. O Salmo 50 é um salmo penitencial que nos diz: piedade, Senhor, tem piedade, ó meu Deus. Diz na antífona: do meu pecado todo inteiro, ó Senhor, purificai-me. Aleluia. São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 23 a 24, diz: renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade, revesti o homem novo. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado. E apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado e mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria. Exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões.
Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis da vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com um espírito generoso. Ensinarei o vosso caminho aos pecadores e para vós voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará a vossa justiça. Abri meus lábios ao Senhor para cantar, e minha boca anunciará o vosso louvor. Pois não são do vosso sagrado sacrifícios, e se oferto um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é a minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Sede benignos em Sião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis verdadeiros sacrifícios, holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do meu pecado todo inteiro, ó Senhor, purificai-me. Aleluia. Dos sermões de Santo Efrem, diácono, no século IV. A cruz de Cristo, salvação para todo o género humano. Diz este diácono, Santo Efrem: Nosso Senhor foi calcado pela morte, mas por sua vez esmagou, como quem soca com os pés o pó da estrada. Sentou-se, sujeitou-se à morte e aceitou-a voluntariamente para destruir aquela morte que não queria morrer. Nosso Senhor saiu para o Calvário carregando a cruz para satisfazer as exigências da morte. Mas ao soltar um brado no alto da cruz, fez sair os mortos dos sepulcros, vencendo a oposição da morte. A morte o matou no corpo que assumira, mas ele, com as mesmas armas, saiu vitorioso da morte. A divindade ocultou-se sob a humanidade e assim aproximou-se da morte, que matou, mas também foi morta. A morte matou a vida natural, por sua vez foi morta pela vida sobrenatural. A morte não poderia devorá-lo se ele não tivesse um corpo, nem o inferno tragá-lo se não tivesse carne. Foi por isso que desceu ao seio de uma virgem para tomar um corpo que o conduzisse à mansão dos mortos. Com o corpo que assumira, lá entrou para destruir suas riquezas e arruinar os seus tesouros. A morte foi ao encontro de Eva, a mãe de todos os viventes. Ela, como uma vinha cuja cerca foi aberta pela morte, por meio das próprias mãos de Eva, para que pudesse provar de seus frutos. Então Eva, mãe de todos os viventes, tornou-se fonte da morte para todos os viventes.
São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 10 a 11. Irmãos, se porém Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve Regina, salve Rainha em latim, a oração da Igreja ao longo dos séculos a Maria. E neste momento ficamos com o vídeo do trabalho na nossa
Igreja, no dia de São Jorge, o vencedor de todo o mal. Nas nossas comunidades, também muito trabalho, muito sacrifício em louvor de Deus se faz por amor, por dedicação à Igreja de Jesus Cristo, à verdade que Cristo nos trouxe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom santo dia, que o Senhor nos acompanhe, nos dê força, neste dia em que celebramos São Jorge, o guerreiro, o lutador, o vencedor do mal. A todos um santo dia. Seu amor está cheio.